vocês já estão com a Bíblia aberta, permaneçam com ela aberta. Vocês sabem, a gente vai passar por todos os versículos desse grande trecho aqui. A gente não vai ler o texto inteiro primeiro, para depois voltar, porque senão fica muito grande. Então a gente vai dividir em algumas sessões, 3 especificamente. Eu acho que essas divisões de esboço, quando elas são naturais do texto, elas ajudam. Então eu já deixei aqui esboçado para vocês verem que a gente vai ter 3 grandes sessões. A segunda, que é maior, a gente vai subdividir. Mas são 3 sessões para a gente percorrer esses muitos versículos aqui e deixar só os últimos lá para o Robson no mês que vem. Que também serão muitos, né? A gente vai falar então hoje sobre a perseverança no Evangelho em meio ao caos, continuando essa nossa série intitulada Um Legado para os Jovens. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui diante de Ti, em comunhão com os nossos irmãos uma vez mais. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem dado graça, o Senhor tem nos unido, o Senhor tem nos preservado em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. É um milagre mesmo que jovens em um dia de sábado estejam aqui reunidos e prontos para ouvir a Tua palavra. Só o Senhor pode nos transformar e nos fazer desejar isso. Então que o nosso coração esteja disposto a Te ouvir, que o Senhor fale por meio da Tua palavra, então nos transforme para que a Tua glória se expresse nas nossas vidas e o Senhor receba o que Te é devido. Eu peço isso, peço perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Como faz tempo que a gente viu alguma coisa sobre Timóteo, né? Alguém aqui disse que gosta de 2 Timóteo, né? Então, que bom. Faz um mês, não seria muito legal, talvez tenham pessoas que estejam aqui na série pela primeira vez também, eu já começar a falar desse texto sem fazer conexão com aquilo que a gente viu até agora. Eu preciso lembrar algumas coisas, então. Vocês sabem que quem escreveu essa carta foi Paulo, o apóstolo Paulo. Essa foi certamente a sua última carta, ou seja, foram as últimas palavras escritas de Paulo, e por isso um legado. Era aquilo que ele queria dizer por último, né? O pastor Ismael usou, inclusive, no mês passado, o termo de passar o bastão. Era como se, de fato, ele estivesse passando o bastão para Timóteo, dizendo: aquilo que eu fiz está feito, Deus me preservou até aqui, agora é a sua vez. E o bastão continua sendo passado. E ele, na geração atual, está sendo passado para nós, para a nossa geração. E a gente tem que dar conta do recado. E Paulo está preso em Roma. Essa não é aquela prisão do finalzinho de Atos, é uma segunda prisão de alguns anos depois. Quando a gente lê, a gente tem a certeza que Paulo sabe que ele está prestes a morrer. Ele estava certo. Daí, a algum tempo, ele foi martirizado. E o que a gente vê? Um apóstolo amedrontado, cheio de receios, reclamando da vida? Não. A gente vê um cara cheio de fé. E as suas últimas palavras são as palavras de um pastor preocupado em exortar um filho dele que estava desanimado e fazer com que essa exortação passasse também para a igreja. É um pastor preocupado com uma alma e com a alma de uma igreja local e, por extensão, com a alma da igreja, do corpo de Cristo. Ele escreveu provavelmente entre os anos 66 e 68 depois de Cristo. A gente vai ver que já naquela época, muita coisa ruim que a gente vê nos dias de hoje já estava acontecendo. Heresias, falsos mestres. E esse era um dos problemas que existia naquela cidade de Éfeso. A carta não é a Éfeso, mas é a um cara chamado Timóteo que estava pastoreando essa igreja de Éfeso. Um cara jovem, relativamente jovem, devia ter realmente uns 30, 40 anos, por aí. E a gente vê quando Paulo está escrevendo para Timóteo, primeiro, que ele tem uma intimidade muito grande com esse cara, a quem ele chama de filho na fé. E segundo, que esse Timóteo parecia um cara que estava desanimado. Sabe quando você vê assim, o seu irmão desanimado, cabisbaixo, e você está cheio de problemas. Paulo estava com problemas muito maiores, talvez, do que de Timóteo. E aí o que você faz? Você fala: meus problemas são muito maiores, se vira aí e tal. Não. Paulo se preocupou em exortar Timóteo porque ele estava mal. A gente vai ver que Timóteo estava mal, e um dos motivos é porque as coisas estavam feias na igreja.
dentro da própria igreja estavam saindo falsos mestres, heresias estavam sendo implantadas, e alguns líderes que estavam pregando essas heresias estavam levando consigo almas cativas às trevas. Muitas pessoas estavam se apostatando e desviando. Isso é motivo suficiente para deixar alguém desanimado, né? Alguém que ama a Deus como Timóteo amava. Mas Paulo vai usar suas últimas palavras, o pouquinho de tinta que resta para animar Timóteo e para animar aquela igreja. E é isso que a gente vai ver aqui. Um pouco dessa intimidade de Timóteo a gente já vê lá nos primeiros versos. Lá no capítulo 1, quando a gente vê em todas as cartas aquela saudação inicial e aquelas ações de graça, a gente lê lá no verso 3 do capítulo 1, Paulo dizendo assim: sem cessar eu me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Você já disse isso para algum amigo seu, para algum irmão que você não vê faz tempo, que está longe? Paulo queria ver Timóteo para transbordar de alegria. Veja como ele amava esse irmão na fé, esse filho na fé. Depois de dizer isso, ele já começa a exortar Timóteo justamente por causa desse desânimo. Ele diz no verso 6, seguindo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus. Então, Timóteo, reanima, recobre os seus ânimos, reavive o dom de Deus. Verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Aquele versículo que o Heitor citou, diz que não entrarão no reino dos céus, e aí a primeira palavra é os covardes. Os covardes. Paulo está dizendo, eu sei, está difícil, mas não seja covarde. Não se acovarde nesse momento. E verso 8, não te envergonhes, portanto, testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. O texto que o pastor citou, de Romanos 1,16, é, não me envergonhe do evangelho. Paulo não se envergonhava. Ele está dizendo para Timóteo, não se envergonhe também. O evangelho tem levado a coisas constrangedoras, como eu, o maior proclamador do evangelho no mundo, ser preso. Não se envergonhe, nem do meu testemunho e nem do evangelho. Recobre o seu ânimo. Verso 8 ainda, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Esse é o convite de Paulo. Paulo não está dizendo, recobra o ânimo aí, porque as coisas estão muito mais feias aqui, então vira homem. Não, ele é um pastor. Ele diz, o convite dele é, participa dos sofrimentos consequentes de se pregar e de se viver o evangelho comigo. Faz isso, Timóteo. Assim, para o mundo é estranho, né? Você convidar alguém para sofrer com ele, mas a gente entende um pouco isso. E esse é o convite de Paulo. Sofre comigo, porque esse sofrimento vale a pena. E aí ele termina os versos 13 e 14 do capítulo 1 com dois imperativos que são essenciais. Ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras e guarda o bom depósito. Por que são essenciais? Porque a partir daqui Paulo começa a enfatizar a importância, a centralidade da pregação da palavra na vida, no ministério de Timóteo. Você vai ver isso no trecho com o qual a gente vai lidar daqui para frente. Você vai ver isso no resto de 2 Timóteo todo. Qual que era a base? Qual que era a rocha de Timóteo? Qual que era o principal serviço dele? Qual que era a expressão de que de fato ele estaria reanimado se ele guardasse o bom depósito? Se ele mantivesse o padrão das boas palavras. Porque Paulo fez isso até o seu último suspiro. Até o último suspiro ele está preocupado com o evangelho. Então ele diz, Timóteo, me imita nisso. Depois ele conta no final do capítulo 1 que ele foi abandonado, a gente sabe disso. E no começo do capítulo 2, ele de novo enfatiza essa preocupação com Timóteo, dizendo, verso 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fica forte aí, recobre o seu ânimo. Mas essa aqui é uma carta pessoal de Timóteo, de Paulo para Timóteo, lembre-se, como eu já disse, também é uma carta pastoral. E aí ele diz no verso 2, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, Paulo não está preocupado só com Timóteo, está preocupado com a igreja local. Essa é a preocupação de um crente, com o seu irmão que está mal e com a sua igreja, que está mal às vezes. Essa é a preocupação. E Paulo está dando esse exemplo aqui para a gente. Ele termina essa sessão lá no verso 7 dizendo, pondera essas coisas que eu acabei de dizer. Ou seja, sabe tudo isso que eu disse para você, da saudade que eu tenho de você e do ânimo que eu quero que você recobre? Pensa nessas coisas. Reflete essas coisas. E aí a gente vai entrar no nosso trecho. Paulo está nesse ímpeto de animar Timóteo, só que agora ele vai começar a falar do motivo pelo qual Timóteo está mal. São
falsas heresias, são problemas, dificuldades que Timóteo está enfrentando lá na igreja. Paulo vai lidar com elas. Ele vai instruir Timóteo sobre como ele deve lidar com essas dificuldades. E a primeira coisa que Paulo vai dizer é a seguinte: falsas heresias vão se levantar, dificuldades virão, lá na frente ele vai dizer, os últimos dias serão difíceis. Qual que é o centro? O que é essencial? E aí a gente vai para a nossa primeira sessão de hoje à noite, lembrando o essencial, versos 8 a 13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. As primeiras palavras de Paulo, antes de começar a lidar com as heresias, com as dificuldades, lembra-te de Jesus Cristo. O Jesus Cristo que você não conheceu pessoalmente, mas que você conheceu por meio da pregação do Evangelho, que fizeram a você e que você me ouviu pregar. Lembra-te dele, daquele Jesus Cristo em quem você crê. Lembra-se do Evangelho que diz que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele é o descendente de Davi, o Messias prometido, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. É engraçado isso, né? Paulo diz, lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado, ou seja, do Evangelho, esse Evangelho pelo qual eu estou sofrendo. Você sabe por que eu estou preso? Você lembra? Por causa desse Evangelho. Lembra-se dele. Ele é o essencial. Independente das circunstâncias, das dificuldades da vida, o Evangelho é a sua rocha, é a nossa âncora. É onde a gente deve estar, do início até o fim das nossas vidas. Paulo nasceu quando se deparou com o Evangelho encarnado. E até o último segundo da sua vida, o que ele tinha como mais precioso, como mais valioso, era Jesus Cristo e o seu Evangelho. E ele está testemunhando a Timóteo isso e querendo que Timóteo o imite. Lembre-se de Jesus Cristo, de Cristo ressuscitado, de Cristo descendente de Davi, desse Evangelho que eu tenho pregado. É por causa dele que eu estou preso. Só que Paulo diz uma coisa interessantíssima. Eu estou preso. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Esse aqui é um cara assim que não tem orgulho próprio, né? Eu estou preso, então segura a onda aí que vai ser difícil. A palavra vai sofrer alguns momentos de queda, né? Não, Paulo sabe que o Evangelho não depende dele. Ele sabe que ele não é insubstituível. É um cara que está morrendo na humildade, na certeza de que ele, a parte de Deus, não é ninguém. Ele é um servo. A palavra de Deus é que faz tudo. Eu estou preso. A palavra de Deus não. Ela continua agindo. Ela, por meio do Espírito Santo, continua fazendo proezas. E essa é a alegria de Paulo. Por que um cara consegue, estando preso, se alegrar? Verso 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Eu suporto até a morte. Porque para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Porque para mim, não tem por preciosa a vida, contanto que eu consiga conquistar, ganhar a Cristo. Paulo está mostrando aqui nesses últimos momentos da sua vida que tudo aquilo que ele tinha dito no passado era verdade. Ele não estava nem aí com sua vida. O importante era que o Evangelho fosse pregado, não importa se por ele, por Timóteo ou por outro. Ele diz isso inclusive em Filipenses, podia ser até por pessoas com motivações erradas. Mas o importante é que o Evangelho fosse pregado. Por quê? Porque por meio do Evangelho, verso 10, eles obtêm, os eleitos de Deus obtêm a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Por que o Evangelho é tão maravilhoso e deve fazer o nosso coração vibrar? Porque pessoas ganham a eternidade por meio dele. Porque Deus se agradou de usar esse e somente esse meio para trazer pessoas do inferno para o céu. Para transformar, para converter vidas. Paulo está morrendo de alegria por causa disso. Que morte, sofrimento, o que isso importa? Quem dera a gente chegue no dia, em um dia em que o Evangelho seja tão precioso para a gente, que mesmo a nossa vida
valha menos, né? Davi disse certa vez, Salmo 63, se eu não me engano, porque a tua graça é melhor do que a vida. Paulo podia dizer isso. E aí ele lembra Timóteo de uma verdade que assim, podia parecer estranha, mas era basicamente um credo ali dos cristãos, que eles já compartilhavam e que ele está fazendo Timóteo lembrar. Ele introduz esse credo quando ele diz, fiel é esta palavra, verso 11. Lembra-se disso, Timóteo, se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Você morreu com Cristo? Você está unido com Cristo na sua morte, algo que Paulo já tinha ensinado para os romanos lá no capítulo 6 da sua carta? Você morreu com Cristo na sua morte para o pecado? Se você morreu com Ele e Ele ressuscitou, com Ele você também ressuscitará. No último dia, você terá o corpo glorificado. Você vai viver eternamente. Essas pessoas, por meio que o Evangelho está salvando, e você é uma delas, vão viver para sempre, em glória eterna. Isso não é motivo de se alegrar. Sim, já ele vai dizer, tem heresias, tem falsos mestres, mas lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, e que se morremos com Ele também viveremos. Verso 12, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Paulo disse uma vez, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Acho que a gente não consegue imaginar a dimensão do que é isso, né? A gente vai reinar com Cristo. Nós seremos corregentes do universo restaurado. Isso é maravilhoso. E Paulo está dizendo coisas grandiosas, coisas eternas. Ele não está lembrando a Timóteo de coisas passageiras, de coisas terrenas, de que já tudo vai passar. Ele não está iludindo Timóteo, ele está falando de coisas eternas, que tem um valor muito maior. E são essas coisas que deveriam nos motivar em momentos de desânimo. Paulo vai usar elas para motivar Timóteo. E aí ele completa, meio que em tom de advertência. Se o negamos, no entanto, ele por sua vez nos negará. Ou seja, meio que, Timóteo, pessoas estão negando a Jesus. Você está fraco, mas não negue. Não negue, porque se o negarmos, ele também nos negará. E verso 13, se somos infiéis, se a gente for infiel a ponto de apostatar da fé, como muitos têm feito, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que acontece? O que a gente pode dizer sobre o caráter de uma pessoa, ou o que a apostasia tem a dizer sobre o caráter dessa pessoa que apostata, que desvia? Muita coisa. Provavelmente que essa pessoa nem crente era. Se ela for, ela vai voltar, como o filho pródigo. Mas se ela foi embora, João disse lá para a sua igreja, preocupada com muita gente que estava indo embora, ele diz, se saíram do nosso meio, é porque não eram dos nossos. Então, quando alguém apostata da fé, isso tem muito a dizer sobre o caráter dessa pessoa. Mas sobre o caráter de Deus, alguma coisa muda? Se você está firme aqui, ou se você se desviar, isso muda alguma coisa no caráter de Deus? É o que Paulo está dizendo aqui. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele, de maneira nenhuma, pode negar-se a si mesmo. Então, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado, desse evangelho e desse Deus que é imutável. Desse evangelho que te promete coisas eternas e não coisas passageiras. Os problemas podem nem serem solucionados, mas o que o evangelho te promete é uma glória eterna, muito maior do que as dificuldades terrenas. Percebam que essa é uma palavra de exortação a Timóteo, né? Aqui ele persevere. Por isso mesmo ele usa aquele termo, né? Se perseverarmos com ele reinaremos. Já Paulo vai dizer que ele perseverou. Ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Já a coroa da justiça será dada a ele. Ela já está pronta para ele. Mas aí ele continua e diz, não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Então, Timóteo, se você ama Jesus Cristo, se você perseverar até o final, a coroa da justiça também está preparada para você. E para todos vocês, para todos nós, se e somente se nós recobrarmos o nosso ânimo, deixarmos a nossa covardia de lado e andarmos como crentes fiéis, como crentes cheios de ânimo e vigor por causa do evangelho que nos foi dado, por causa do evangelho que é nosso, que foi compartilhado com a gente e que é a nossa grande preciosidade, por causa de Jesus Cristo que vive
com o qual nós um dia reinaremos eternamente. E aí, percebam que Paulo já menciona aqui, né, alguns elementos do Evangelho, a ressurreição, a humanidade de Jesus Cristo, a glorificação dos crentes, porque não era bem isso que estava sendo pregado lá naquela época. Então, a gente acabou de ver meio que uma descrição do Evangelho. Isso gera um contraste muito grande com o que alguns homens dentro da igreja mesmo, alguns líderes, estavam começando a pregar ali para o pessoal de Éfeso, né, para a igreja de Éfeso. Timóteo não era o único líder ali, e isso estava desanimando muito. Imaginem vocês numa igreja, uma igreja relativamente grande, uma igreja com liderança plural, né? Não há só um líder, mas há vários líderes, e de repente alguém começa a surgir e pregar assim, num pequeno grupo, numa reunião mais reservada, um monte de heresia. E aí isso começa até a fugir do seu controle, porque ele começa a arrastar algumas pessoas com você. Isso é motivo suficiente para nos desanimar. E era o que estava acontecendo com Timóteo. E Paulo vai mencionar isso agora na carta. Paulo sabia disso e vai mostrar o que Timóteo tinha que fazer diante disso. Então a gente vai para a nossa segunda sessão. Exortação ao combate pelo Evangelho. Versos 14 a 26. Primeiro a gente vai ler do 14 ao 19. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre as quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo começa aconselhando Timóteo a recomenda estas coisas. Sabe o Evangelho que eu acabei de lembrar aqui? Você, Jesus Cristo, este ressuscitado, a glorificação. Recomenda essas coisas para as pessoas. Pregue isso a elas. E no original, parece que a ideia é uma ideia de fazer isso continuamente, de martelar isso na cabeça das pessoas. O Evangelho precisa ser pregado continuamente. Se alguém tiver com a NVI, por exemplo, vai ver que no verso 14 está dito assim: continue a lembrar essas coisas a todos. Então a ideia é essa. Continua a pregar o Evangelho. Essas coisas que eu lembrei você agora, continua a lembrar eles. E lembra de novo, e de novo, e de novo. E aí ele continua: dá testemunho solene a todos perante Deus. A ideia aqui é a seguinte: esse testemunho solene e perante Deus. Se é perante Deus, é uma coisa séria, seríssima. E esse testemunho solene perante Deus tem a idade também de Timóteo usar da sua autoridade para falar de forma severa. Havia pessoas fazendo coisas erradas, então dá testemunho solene a todos perante Deus, com severidade, mostrando a seriedade da coisa. Para quê? Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então aqui a gente vê, é bom a gente tentar ler as cartas desse jeito, porque a gente começa a descobrir o que estava acontecendo. Ninguém diz para a gente o que está acontecendo, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia. O que era um dos problemas da igreja de Éfeso? O que estava fazendo Timóteo ficar um pouco desanimado, ou bastante desanimado? Tinha gente ali que, ao invés de pregar o Evangelho, provavelmente pessoas que tinham a oportunidade de falar, de pregar, talvez fossem até líderes, ao invés de fazer o que tinha que fazer, eles estavam contendendo, estavam criando polêmicas vazias, estavam falando de coisas marginais e que criava confusão na cabeça das pessoas, que eram inúteis, para nada aproveitavam, e pior, exceto para a subversão dos ouvintes. Ou seja, isso estava fazendo mal à igreja, subvertendo o ensino correto e prejudicando as pessoas. Na hora que eu perguntei para vocês, e eu tinha que ter falado, né? Uma coisa, cada um falou uma coisa que não gostava, eu esqueci, né? Mas eu podia ter falado. Umas coisas que mais me irrita, e me irrita profundamente, é quando o Evangelho não é pregado continuamente, dignamente numa igreja. Porque isso acaba com vidas.
destrói vidas, destrói. Se a sua igreja é grande e lá tem um pregador que não prega o evangelho, é um monte de vida sendo destruída de uma vez. E eu já fiz parte de igreja assim. Você talvez já tenha feito parte. Ainda existem igrejas que fazem parte disso. E se você tem a oportunidade de pregar, às vezes, de falar, ou de aconselhar, você tem que tomar muito cuidado para que você pregue e fale daquilo que é, como a gente viu na primeira sessão, essencial. Há espaço para algumas questões marginais, por exemplo, no seminário, mas aqui é lugar de pregar aquilo que edifica, não aquilo que confunde, aquilo que traz vida, que traz renovo, que traz repreensão, mas uma repreensão que também traz vida para as pessoas, que traz exortação, admoestação. É isso que um pregador do evangelho tem que fazer, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo fazer, é isso que Paulo fazia, e é isso que alguns homens não estavam fazendo aqui. Estavam perdendo tempo, estavam perdendo talvez o dom ou o talento da palavra para criar contendas, para ficar fazendo polêmica. Alguém disse aqui, hoje, que não gosta de conversas inúteis. De fato, a gente precisa aproveitar o nosso tempo, principalmente aqueles que usam esse tempo aqui, para fazer de tudo para serem fiéis com a palavra que edifica as vidas. Porque é a palavra de Deus que transforma e que dá vida. Então, a gente não pode perder o nosso tempo e ficar falando de polêmicas, de outras coisas. E qual a postura de Timóteo diante desses homens e diante das heresias das quais Paulo já vai falar? Um texto essencial para a gente aqui. 2 Timóteo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que passou pelo teste, como alguém que se saiu bem, que foi testado e foi aprovado. Como um obreiro, um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Talvez você já tenha visto alguém que, na oportunidade, no privilégio de testemunhar o evangelho, ou de contar sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição para alguém, ele se envergonha, ou ele sente dificuldade com aquilo, ou ele até se abstém de fazer aquilo. Para a gente, para nós, crentes, leigos, já é uma coisa complicada, já é uma coisa temerária. Para alguém que está na frente, na liderança de um trabalho, isso é um absurdo. Você tem que ser um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Eu tenho dificuldades com isso, eu tenho dificuldades com aquilo, determinados temas eu não prego, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. A expressão aqui no original é a ideia de cortar reto. Literalmente no original é cortar reto, que é, trazendo para os nossos tempos, pensem, por exemplo, num costureiro que pega um tecido, uma tesoura e faz aquele corte retinho, assim. Eu não dou conta de fazer um trem daquele. Se você é um costureiro e se vale da tesoura como um dos seus principais instrumentos, você tem que cortar retinho. Você tem que fazer direitinho. Se você é um pastor, você tem que usar o seu instrumento de trabalho, que é a palavra, direitinho. Se você é um evangelista, direitinho. Se você vai se valer da palavra, mesmo não sendo um pastor, mas para compartilhar num pequeno grupo, para dar um conselho para alguém, para evangelizar para alguém, faça isso direito. Isso é uma palavra de Paulo para um pastor, mas serve para todos nós. Acima de tudo, um pastor, um líder, um presbítero deve saber manejar bem a palavra, mas nós crentes também. Nós crentes também. E aí Paulo continua, a mesma coisa. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Agora ele adiciona esse adjetivo, profanos, que talvez relativo a sensualidades, a coisas que não são santas. Pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, essas pessoas que hoje estão fazendo contendas, falando coisas profanas, elas vão cair muito mais. A queda delas será ainda maior. Paulo já vai dizer, foge destes. E agora ele está dizendo, repreende estes. Além disso, a linguagem deles, olha só a expressão que Paulo usa, corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Nos dias de hoje, provavelmente alguém diria para Paulo, não julgue, para não ser julgado. Não toca no ungido. Não cita nome. Assim, você pode, mas não cita nome. Paulo não está nem aí com isso. Ele está preocupado com a preservação da verdade. E ele cita o nome, ele dá nome aos bois. Sabe o Himeneu, sabe o Fileto?
eles são dois destes que estão pervertendo o evangelho. Então, quando Timóteo estivesse lendo essa carta publicamente, talvez se eles estivessem ali, ou se alguns conhecessem eles já saberiam certinho quem eram alguns dos quais que estavam pervertendo o evangelho. E se alguém perverte um evangelho publicamente, como tanta gente que a gente vê aí, ela deve ser denunciada publicamente, da mesma forma, porque o compromisso nosso, principalmente de pastores, é com a verdade. E aí, o que é mais triste? Porque se esses caras se afundassem sozinhos no seu navio de heresias, ok, vá lá. Mas verso 18, estes se desviaram da verdade, e aí ele qualifica, qual que era o problema? O que eles estavam falando? Asseverando que a ressurreição já se realizou, e aí o pior, e estão pervertendo a fé a alguns. O que esses caras estavam ensinando é que aquilo que Paulo tinha dito aqui alguns versos antes, que a gente vai ressuscitar num corpo glorioso, isso aí não. A ressurreição já aconteceu. Como se alguém viesse aqui hoje e dissesse, a ressurreição já aconteceu. Mas como assim já aconteceu? Provavelmente eles estavam falando, e há essa teoria ainda hoje também, de que a ressurreição é algo meramente interior. Quando você se converte, você ressuscitou interiormente, né? Você é uma nova criatura, então você ressuscitou na conversão, no seu batismo. Não vai ter uma ressurreição em que você vai ter nada disso. Eles estavam dizendo isso. E lembre-se que quando Paulo, alguns versos atrás, citou alguns elementos do Evangelho, ele fez questão de dizer, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado. E aí depois ele diz que se a gente morre com Jesus Cristo, a gente vai viver, vai ressuscitar, vai reinar com Ele. Para lembrar de que esse é um elemento essencial do Evangelho. E, nossa, Paulo ficava bravo quando um elemento essencial do Evangelho era pervertido. Quando um elemento essencial do Evangelho é contestado, como a Trindade, a dupla natureza de Jesus Cristo, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, a gente dá um nome para isso, um nome terrível, chamado heresia. E Jesus, Paulo e os apóstolos, quando a coisa era um pouquinho menos séria, eles ficavam bravos. Mas quando era heresia, é por isso que ele está citando o nome desses caras aqui. E o mais triste é isso, que eles estavam pervertendo alguns também. Eles não estavam afundando sozinhos. Eu lembro que na faculdade tinha uma brincadeira que expressava o orgulho de cada curso, né? De tentar mostrar como que um curso era melhor do que o outro, por meio de dizer quantas vidas estão em risco de acordo com o trabalho daquela pessoa, né? Daquele que está cursando aquela faculdade e tal. E aí, os médicos, por exemplo, diriam, a nossa profissão é muito importante porque se a gente fizer alguma coisa errada, se a gente fizer alguma coisa certa, a gente pode salvar várias vidas. Se a gente fizer alguma coisa errada, a gente pode perder uma dezena de vidas, né? Aí viria um engenheiro e diria, mas se a gente fizer um cálculo errado de uma ponte, a gente pode levar milhares de pessoas a cair, né? Então, nosso curso é mais importante, nossa profissão é mais importante. Aí os economistas, né? Eu estava lá no meio, falavam assim, mas se a gente fizer uma política econômica importante, a gente pode matar milhões de pessoas de fome, né? Então, economia é mais importante que medicina e engenharia. Tá, e se um pastor prega heresias? Não é uma ponte que cai com milhares. São dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas que vão para o inferno. Isso é muito mais terrível, né? E é por isso que a gente deve dar muito mais valor a um pastor fiel do que a alguém que faz bem o seu trabalho, porque esse é o mais importante de todos os trabalhos. O pastor sabe do que eu estou falando, do privilégio que é. Eu não sei, eu estou falando porque Paulo está dizendo, então eu sei que é verdade, mas quem vive isso na pele deve saber do tamanho do privilégio e do tamanho do fardo que deve ser isso, ter não a vida física, biológica das pessoas sob o seu comando ou sob a sua tutela, mas a alma das pessoas. E tem pessoas que hoje em dia ainda, assim como Himeneu e Fileto, estão levando para o inferno, junto com elas, outras tantas pessoas. Talvez você conheça alguns, inclusive. Mas o intuito de Paulo essencial é fortalecer e exortar Timóteo. E aí ele diz, verso 19. Entretanto, apesar de tudo isso, de todas essas dificuldades, das pessoas que estão se perdendo, o firme fundamento de Deus permanece,
tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então Paulo diz que apesar dessas perdas, apesar de apostasias, o firme fundamento de Deus permanece. Ou seja, aqueles que são de Deus, a sua igreja, com I maiúsculo, né? Os eleitos, eles que provavelmente são aqui nessa metáfora, o firme fundamento de Deus, eles permanecem. Alguns vão cair, alguns vão apostatar. Mas o que João diz lá, na sua primeira epístola? Se fossem dos nossos, ficariam no nosso meio. Se você é filho de Deus, você vai perseverar. É isso que precisa ser a sua motivação para perseverar. Saber que Deus vai te preservar. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andando juntinhas. Você perseverando porque você se lembra que Deus está ali atrás, te mantendo. Executai a vossa salvação, porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto o efetuar. Paulo usa essa ideia, né, do firme fundamento, falando da igreja. A igreja é esse firme fundamento. Pessoas estão se abalando, estão caindo, mas alguns permanecem. E nesse firme fundamento, né, ele dá uma ideia de uma casa, de um alicerce, há um selo, que é como aquelas inscrições que se faziam em pedras, em colunas. E este selo é composto de duas afirmações aqui que ele tira com base eram provérbios da época, provavelmente, mas baseados em textos da Escritura. Primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem. A ideia aqui é, conhecer na Bíblia quase sempre não é conhecer só de saber que existe, de saber uma coisa, mas é de conhecer intimamente. Se o Senhor nos conhece, aqueles que Ele de antemão conheceu, a estes predestinou. Conheceu ali não é viu que ia ter fé, é conheceu intimamente, amou. Então o Senhor ama, conhece intimamente os que lhe pertencem, ou seja, eles não vão se abalar. Está tendo apostasia? Mas o Senhor conhece os que são seus. Essa deve ser a nossa esperança dentro da igreja. Pessoas estão se perdendo, mas se elas forem de Deus, elas vão voltar. E se nós somos de Deus, a gente vai se manter. A gente vai ter força. Da onde a gente vai tirar, eu não sei, mas a gente vai ter força. Deus vai preservar a gente. E aí o outro lado da moeda, porque esse primeiro é o lado da soberania de Deus, o outro lado é o da responsabilidade do homem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ok, você é crente, você é um eleito, prova isso. Expresse isso como? Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Foge dessas heresias, foge dessas contendas. Se você é crente, de verdade, você vai fazer isso. Não adianta cruzar os braços e dizer que é eleito, que Deus te conhece. Se você de fato você vai buscar se santificar. E Paulo deixa isso ainda mais claro por meio dessa analogia que está ali, dessa ilustração que está ali nos versos 20 e 22. Vamos ler. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, a purificação tem o seu preço, né? A gente é calvinista, mas a gente não é hipercalvinista. A gente olha para os dois lados da moeda. Deus é soberano, Deus elege, Deus carimba aqueles que são seus. E aqueles que são seus mostram na sua vida que são de Deus, com uma vida de santidade, com uma vida em que busca se purificar, se santificar. Então a ideia aqui se alguém a si mesmo se purificar destes erros, se alguém abandonar e se distanciar dessas heresias, se alguém se mantiver intacto enquanto o evangelho está sendo atacado, enquanto a igreja está sendo atacada, este será santificado e útil ao seu possuidor. Quando a nossa igreja é atacada com heresias ou com outros tantos problemas, essa é uma grande motivação para a gente, né? Você é crente? Então se purifique, se santifique, porque então você será útil ao seu possuidor. A tempestade virá, talvez ela dure bastante tempo, mas permaneça firme. E lembrem-se, a ideia aqui é para Timóteo também. Você é um servo útil para o Senhor, então se purifique, se santifique, afaste-se desses erros. E um dia, mesmo que seja só na glória, Deus mostrará que era a rocha de vocês e que vocês se mantiveram firmes. Vocês vão terminar a caminhada de pé. Purifiquem-se desses erros. A ideia aqui é basicamente a do joio e do trigo, né? Da parábola do joio e do trigo.
dentro do mundo todo, e especialmente às vezes dentro da igreja, há vasos de honra e vasos de desonra. Há pessoas que a gente pode nem ver assim na superfície, mas são ímpios dentro da igreja. Às vezes dá para discernir. Como a gente discerne isso? Aquele que é de Deus se purifica destes erros e busca ser utensílio de honra para Deus. Este é um dos selos da nossa eleição. E aí agora Paulo vai terminar essa exortação aqui, mencionando as heresias, desses versos 22 na verdade, está errado ali, 22 a 26. Vamos ler. Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, Paulo, lembrando que Timóteo era jovem aqui, né, ele fala, você que almeja ser um vaso de honra, se aparte dos erros, se aparte das heresias, e outra coisa, foge das paixões da mocidade. A gente sabe que são paixões da mocidade, né? Muitas delas relacionadas à sensualidade, mas outras tantas, como por exemplo vaidade. A gente, na juventude, acha que consegue abraçar o mundo, que consegue fazer tudo. A gente quer muito ser independente, né? E com isso muitas vezes a gente é idólatra. Então Paulo está dizendo, foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé. Como um crente tem que ser, e Timóteo, um evangelista, um pastor especialmente, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Tem gente fazendo baderna na igreja, tem herege, tem gente pervertendo o evangelho, ok. Com aqueles que se mantêm fiéis, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Pode ser que sobre só alguns. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Os que saírem, ore por eles. Com aqueles que ficam, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. E de novo, né, repele as questões insensatas e absurdas, pois o que elas fazem? Elas não ajudam. A igreja está passando por dificuldades e aí vem os caras com essas polêmicas, não ajudam em nada, só gera contenda. É necessário que você, Timóteo, assim como todo servo do Senhor, não viva a contender. Lembrando do que a Cel disse que não gosta. E aí, uma exortação para todos nós, em dias de política, né? Não viva a contender. E sim, o pastor e todo crente deve ser brando para com todos, apto a instruir, ainda mais um pastor. Você chega, está com uma dificuldade, e aí o pastor vai te ajudar. O que você espera dele? Que ele dê a opinião dele, claro. Claro que não. Você espera que ele te dê uma palavra bíblica sobre como teologicamente aquele problema deve ser resolvido. O que a Bíblia tem para você naquele instante. Porque a gente acredita que ela é a nossa regra de fé e prática, né? Então ela deve reger e orientar todas as situações da nossa vida. Então ele tem que ser apto para nos mostrar isso, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, ele tem que ser apto para instruir. Paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então o que você faz? O que está sob a sua responsabilidade, Timóteo? Você vai se matar se você pregar e as pessoas continuarem saindo da igreja e tal? O que você tem que fazer? Tem que ser apto a instruir e orar, esperar que Deus conceda o arrependimento. Paulo falava disso porque ele sabia muito bem, ele já tinha dito que ele estava preso, mas a palavra não estava algemada. Ela é quem agia, ela é quem fazia. Alguém que prega, alguém que instrui,
deve saber disso, que ele não tem capacidade nenhuma de salvar, de trazer de volta a sensatez às pessoas. Ele deve pregar com a expectativa, com a esperança, em espírito de oração para que Deus conceda o arrependimento. Porque aí ele vai ser humilde, ele vai saber que ele não dá conta do recado, a palavra dá. Lutero, depois que a reforma já tinha sido estabelecida, provavelmente nos últimos anos da sua vida, a reforma já tinha mudado o mundo. Lutero disse o seguinte: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Essa é a postura de Paulo e a postura que Paulo esperava que Timóteo tivesse. Eu não fiz nada, foi tudo a palavra. Está vendo essa igreja grande aqui? Ó, quando eu cheguei aqui, parou? Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu estou preso, a palavra não está algemada. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho, não os evangelistas, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui a gente vai para a nossa última sessão. Paulo instrui Timóteo, e aí, antecipando uma possível frustração de Timóteo, ele vai ser meio que pessimista aqui agora, né? Na verdade, realista. Porque imaginem Timóteo, depois dessas instruções todas, se Paulo tivesse parado de falar aqui, aí Timóteo vai lá e faz tudo isso aqui que Paulo falou. E aí as coisas começam a dar tudo errado. E as coisas começam a piorar. Porque às vezes a gente sai da igreja, ouve a palavra, e tem muita gente que entende assim, né? As coisas. A gente acha que servir a Deus significa que se eu fizer direito vai dar tudo certo. Não é, não tem nada a ver com isso. Significa que você vai estar em paz com Deus, mas não significa que as circunstâncias vão necessariamente mudar. Não significa. Então, antecipando essa possível frustração de Timóteo, que talvez ao cumprir todas as ordenanças do seu pai na fé, visse as coisas piorar, Paulo vai dizer que os últimos dias serão difíceis, que as coisas inclusive podem piorar. Ele vai antecipar profeticamente aquilo que estava a acontecer, e com isso também dá um alento para a igreja de Éfeso, né? Depois a gente vai ouvir dela que ela perdeu o primeiro amor, lá no Apocalipse, né? É uma igreja, Paulo está preparando eles aqui, dizendo, ó, virão tempos difíceis, coisas talvez piores do que as que estão acontecendo acontecerão. É isso que ele diz dos versos 1 a 8, vamos ler o nosso último trecho. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que últimos dias são esses, né? Quando a Bíblia fala de últimos dias, fim dos tempos, ela não está falando daqueles momentos que precedem imediatamente a vinda de Jesus Cristo. Porque já já a gente vai ver Paulo falando que essas coisas estavam acontecendo ali mesmo, né? Quando a Bíblia fala de últimos dias, ela está falando dos dias entre a ascensão de Jesus Cristo e a sua vinda. Nós vivemos em um mundo de expectativa escatológica, ou seja, de expectativa do fim. Nós estamos no fim desde que Jesus ascendeu aos céus. A qualquer momento ele podia voltar, e a qualquer momento ele pode voltar. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Então, quando Paulo fala de últimos dias, de últimos tempos, fim dos tempos, é disso que ele está falando. Desse período todo que nós estamos vivendo há quase 2000 anos. E aí ele dá uma lista de como serão os homens nestes dias. E talvez a primeira palavrinha, o primeiro adjetivo que ele use
é aquele que desencadeia todos os outros, né? Egoístas. Uma pessoa, assim, que não quer saber do outro. Ela quer saber de si. Orgulhosa, né? Provavelmente... o Lewis dizia que o orgulho, na verdade, né, era a galinha em torno do qual todos os outros pecados são chocados. O pecado essencial, principal. Porque a Lares leu para a gente, né, qual que é o mandamento que resume tudo, toda a lei? Amar a Deus, ou seja, outra pessoa, não você. Amar a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. Você está só ali numa mençãozinha, o próximo como a ti mesmo. Mas é para fora. O amor cristão é para fora. E aqui ele está falando que nos últimos dias as pessoas serão primeiramente egoístas. E talvez todo o resto decorra desse orgulho, desse egoísmo. Mas aí lá no fim ele termina dizendo que eles serão atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas aí agora no fim, essa lista toda alcança o seu ápice e talvez o seu resumo. Quando ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, ou seja, negando a piedade, entretanto, o poder. Vamos entender isso aqui porque é importante. Estes caras aqui, eles tinham aparência de santos. Vocês já devem ter visto assim, alguma pessoa assim, santa. Superficialmente, por fora, ela é santa, boa, exemplar, tem, como Paulo diz, aparência, forma de piedade. No entanto, ela nega à piedade o seu poder, a sua eficácia. Como assim? Porque ela não é uma pessoa transformada. A piedade, a devoção, ela é reflexo e causa de uma transformação nas nossas vidas. Então, se você tem forma de piedade, mas não é uma pessoa devota, não é uma pessoa transformada, então, na verdade, a piedade é só uma máscara, que em breve vai cair. Ela não tem poder na sua vida. O pastor costuma dizer aqui várias vezes, né, que ele não acredita, e de fato não é para acreditar mesmo, em um evangelho que não transforma. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E salvação é ser feito uma nova criatura, nova criação. Isso tem tudo a ver com ser uma pessoa diferente. Se a gente não consegue olhar para o nosso passado e ver um eu diferente do de hoje, tem alguma coisa errada. Então, essas pessoas têm forma de piedade, mas negam a piedade, o poder. Foge destes. Ele diz, foge destes. E aqui não há uma contradição com a ideia anterior de repreender estes. É para fugir ou é para repreender? É para repreender, mas as pessoas são obstinadas. Elas vão continuar. Elas virão. Foge. Não tenha comunhão com essas pessoas. Chega uma hora que, assim, deu. Você já ensinou com mansidão, você já repreendeu publicamente, considera publicano. Foge destes. E aí Paulo vai dizer que dentre estes haviam alguns que, olha só o que esses caras faziam. Alguns destes penetram sorrateiramente as casas, eles entram nos lares e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, ou seja, mulheres que estão distantes de Deus. Então, a culpa é delas também, mas Paulo vai enfatizar a culpa dessas pessoas, que vão lá, entram e se aproveitam dessas pessoas sobrecarregadas de pecado, dessas mulheres, e conduzem elas ao erro, à perdição, às trevas. São pessoas, tanto os que fazem isso quanto as mulherinhas sobrecarregadas de pecado, pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que, assim, chega uma hora que você ensinou tanto, ensinou, ela não vai aprender. Ela pode conhecer, entender teologicamente a coisa, mas aquilo não vai fazer sentido para a vida dela. Elas são como Janes e Jambres. Onde que esses caras, quem são esses caras? Onde eles aparecem na Bíblia? Em lugar nenhum. A tradição atribui estes nomes aqui àqueles magos lá. Lembram que Moisés ia lá diante do faraó, fazia os sinais miraculosos, e esses caras resistiam, eles tentavam imitar. E alguns, Deus até permitiu que eles imitassem por meio de magia e tal. Eles imitaram um, imitaram outro, até que eles largaram mão.
Mas a ideia aqui é que esses homens resistiam à verdade. A verdade estava clara na frente deles, o que eles faziam era imitação, mas a verdade estava clara diante deles e eles resistiam. Da forma como eles fizeram isso, há muitos que farão nestes últimos dias. Foge destes. E antes ele diz para repreender estes. E aí ele termina com essa expectativa, né? São homens de todo corrompido na mente, réprobos, que todavia não irão avante. No fim das contas, Deus é justo. A sua insensatez será a todos evidente, seja aqui ou no último dia. As máscaras cairão. Não adianta. Alguns chegarão para Deus e dirão para Jesus, mas eu fiz isso no seu nome, fiz aquilo. Não vai ter nem papo. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Não te conheço. Lembra? Porque o Senhor conhece os que são seus. A sua sensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, Janes e Jambres. Eu quero terminar com 3 aplicações para a gente amarrar as pontas aqui. Primeiro, lembra-te de Jesus ressuscitado dentre os mortos. Isso é para a gente. Às vezes eu converso com muita gente, né, principalmente pelo WhatsApp, e muitas vezes a gente conversa sobre, é bom a gente ter mocidades diferentes, porque a gente conversa sobre, como é que está a sua mocidade, como está a sua igreja, e assim, uma coisa que é comum a todos, e a gente pode confirmar, é que são dias difíceis. Sempre foram, sempre serão. Alguns estão melhores, mas são dias difíceis, há sempre dificuldades. Às vezes você lida com ausências ou pessoas que foram embora da igreja, como Timóteo estava lidando com isso. Às vezes não há o que fazer mais. No fim das contas, o que é essencial, no que nós devemos estar firmados? Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto, vivo, agindo, tendo misericórdia de todos nós. Lembra-te do Evangelho, porque foi onde nós nascemos. E se nós caímos, a gente deve procurar onde a gente caiu e voltar. Voltar para o Evangelho. No livro lá, O Peregrino, quando o peregrino percebe que está sem a Bíblia, ele volta. Ele perde um tempão, tem que percorrer os caminhos, mas ele volta. Porque se a gente perder isso aqui, se a gente for um passo para longe do Evangelho, a gente está perdido. Lembra-te, dia após dia, de Jesus Cristo, a nossa esperança, aquele que está vivo, o Evangelho, a boa nova. A nossa esperança tem que estar afirmada nele. Em segundo lugar, aquele imperativo que serve principalmente para os pastores, serve também para a gente. Maneja bem a palavra. Às vezes a gente quer falar sobre muitos assuntos, né? E quer dar pitaco em tudo. A gente vive uma geração em que, por causa da enxurrada de informações, você consegue virar um PhD num assunto assim, com uma semana de Google. É fácil. E aí a gente quer dar opinião sobre tudo. Vocês sabem, nesses dias, todos nós nos tornamos cientistas políticos diplomados. Eu não estou pregando contra a discussão, porque é importante a gente discutir, entendam discussão no bom sentido. A discussão no mau sentido, contendas, é importante a gente conversar. Mas o meu ponto aqui é que, para um cristão, a nossa base sempre precisa ser a palavra. Precisa ser sempre teológica. Então, conversando com alguns amigos, o que será que dá para fazer de legal, de diferente com as UMPs, né? Dá para fazer um evento aqui. Sabe o que a gente pode fazer? Estudar mais a Bíblia. A gente pode fazer mais eventos em que a gente esteja mais imerso nesse livro, em que a gente leia livros que falam sobre esse livro, em que a gente estude os nossos catecismos. A gente pode fazer atividades em que ao longo da semana a gente seja lembrado de ler esse livro e de estudar, e de meditar, e de decorar, se for possível, ele. É isso. Antes de tudo, a gente tem que manejar bem a palavra. A gente tem que estar apto para responder todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em nós, não é? Antigamente, aqueles catecismos, como o catecismo breve de Westminster, o catecismo de Heidelberg, que hoje a gente lê e às vezes a gente tem uma dificuldade para entender, eles eram feitos essencialmente para crianças. Para crianças. E a gente hoje quase não consegue ler eles. Dia desses, o pastor Jonas Madureira, numa aula lá no seminário Martin Bucer, ele falou,
é uma coisa que me chocou mais depois, mas na hora eu já fiquei assim pensando, que existem seminários porque a igreja falhou. Antigamente não tinha seminário. Tinha seminário na época dessa galera aqui. Paulo e Barnabé foram enviados depois de 4 anos no seminário, JMC, né? Não. Depois de ficarem um tempão em Antioquia, pregando o evangelho, comungando. Eu também não estou falando contra os seminários, mas o ponto é que a nossa igreja, a começar por nós, esse é o ponto, pode fazer muito mais. A gente pode chegar aos cultos muito mais preparado teologicamente para as conversas, para a edificação um do outro, e a gente pode fazer muitas coisas. A gente está nos melhores anos das nossas vidas, os anos de maior vigor. Um dia a gente vai estar velhinho e a gente vai talvez olhar para trás e dizer, caramba, eu podia ter estudado mais a Bíblia, eu podia ter orado mais. É isso que as nossas UMPs precisam, ler demais a Bíblia, estudar demais e orar. Manejar bem a palavra. Depois a gente pode partir para outros assuntos. A gente pode partir até concomitantemente, mas sempre dando prioridade à palavra. A gente pode fazer isso melhor nas nossas EBDs, nos nossos grupos de estudo, na nossa vida devocional, de inúmeras formas. Vocês sabem disso. Nós somos, além de tudo, criativos. Dá para fazer muita coisa. Por fim, lembre-se que o destinatário dessa carta somos nós também, indiretamente e por extensão, mas é sempre bom para aplicar para as nossas vidas. Primeiro a gente olhar para o público-alvo. Quem que é o público direto dessa carta? Um cara jovem chamado Timóteo. Qual que era um dos principais problemas dele ali? Ele era um cara tímido que estava se acovardando. Será que entre nós não há pessoas assim também? Para as quais, portanto, segundo a Timóteo, é uma carta essencial nos dias de hoje. E as palavras de Paulo, fortifica-te na graça, guarda o bom depósito, reanimes, reavives o dom, não são palavras essenciais? Porque se os tempos são difíceis, como a gente concorda, o mais fácil, o natural é desanimar. Quantas vezes vocês não me viram desanimado? Quantas vezes na igreja de vocês não viram, inclusive os líderes, agora eu estou falando só da UMP, vocês não viram os líderes das UMPs desanimados? Assim, caramba, não dá certo, não faz as coisas, o pessoal não vai nas programações e tal. A tendência é desanimar, se acovardar. Mas o reino dos céus não é dos covardes. Reaviva o dom, reanima. É por isso que é maravilhoso nós estarmos aqui em comunhão. Porque a gente pode mutuamente se ajudar nisso. E reanimar os nossos irmãos que estão para baixo. Porque o trabalho é árduo, é grande. Mas ele é glorioso. Ele é maravilhoso. Os frutos que, se a gente permanecer na nossa covardia, a gente vai olhar e ver lá na frente frutos podres, eles podem ser frutos gloriosos. Frutos maravilhosos, cujas sementes cairão em outros lugares e também darão outros e outros frutos. A gente pode se lembrar desses dias, e a gente pode ter, nos dias de hoje, uma lembrança terrível ou uma lembrança maravilhosa. O nosso legado para os adolescentes e para as crianças que estão chegando pode ser um legado terrível, de pessoas que acovardaram-se, que desistiram, até mesmo que se apostataram. Ou pode ser o legado de alguém como Paulo, que perseverou até o fim, combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé. Então, para nós, a palavra que fica é aquela: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Amém.